Sim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre timidez. E eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, porque toda vez que alguém chega pra mim e fala o que você pensa sobre timidez, me dê 5 dicas pra vencer a timidez, eu sempre digo que timidez não existe. Aí você talvez se pergunte, como assim timidez não existe? Eu muitas vezes, quando eu era mais jovem, ia falar em público, eu ficava com medo. Pode ser que você não consiga falar com uma mulher, não consiga falar com alguém que você gosta, com um homem. Você não consiga falar direito no seu trabalho, não consiga estar em eventos sociais. E quando vai fazer networking, então parece que você simplesmente se sente perdido. Mas isso não é timidez. A própria psicologia, em vez de falar que alguém é tímido, fala que essa pessoa é introvertida, porque isso é uma característica da personalidade da pessoa. Você pode muito bem ser alguém introvertido e ter uma oratória muito boa. Para timidez, essa palavra que a gente utiliza para falar de alguém que tem dificuldade de falar em público, poderia muito bem ser substituída por medo. O próprio Pablo Marçal fala muito que você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público. Então o objetivo desse vídeo de hoje é entender como que você pode perder esse medo e mesmo você sendo alguém introvertido e achando que é tímido, é plenamente possível que você consiga vencer essa característica para ter pleno controle da sua comunicação. Porque para e pensa, você não precisa ser igual a mim ou igual a qualquer outra pessoa, nem ser alguém cheio de energia, ultra extrovertido, não é esse o objetivo. O objetivo é que você, dentro da sua introversão, também consiga ser um comunicador excelente. Steve Jobs era introvertido e os melhores oradores da área comercial que nós conhecemos. E existem várias outras figuras notáveis que são introvertidas, mas conseguem falar muito bem. Então, para iniciar, se você se considera tímido ou uma pessoa introvertida, prefiro dizer assim, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós somos introvertidos é identificar qual é a raiz dessa introversão, qual a raiz dessa timidez. Você tem medo do julgamento das pessoas? Você tem medo do que as pessoas vão pensar do que você está falando? Você teve algum trauma quando você era criança, talvez na escola, alguém já falou mal de alguma apresentação sua? Ou você simplesmente sente que ninguém presta atenção no que você diz? Quando você está numa roda de conversa, parece que as pessoas não prestam atenção em você. Identificar a raiz da sua timidez é o primeiro passo para você conseguir vencê-la. Identifique se ela tem a ver com algum trauma, se tem alguma coisa a ver com preocupação, ou algumas pessoas até mesmo se sentem tímidas quando elas não preparam muito bem o que vão dizer ou quando não têm conhecimento sobre esse assunto. Depois que você conseguir identificar qual é a raiz da sua timidez, o segundo passo a gente pode chamar de ressignificar, que é dar um novo significado para esse medo. Então, por exemplo, vamos supor que você seja tímido ou tenha medo de falhar em público, porque quando você era criança, você foi fazer uma apresentação nessa escola e os colegas da classe riram de você, fizeram piada com você. Dê um novo significado a isso. Você não falhou em público, você simplesmente não foi tratado de uma forma negativa. Você aprendeu formas de como não falar em público. Embora você não era bom naquela época, isso não significa que você não pode ser bom hoje. Muitas daquelas pessoas que riram de você só estavam escondendo o medo que elas mesmas tinham também de falar em público. Então, dar um novo significado, ressignificar esse medo, vai ajudar você a ver que falar em público, falar com pessoas, com alguém do sexo oposto, com um homem, com uma mulher, não é um bicho de 7 cabeças. É simplesmente uma troca de informações. A terceira coisa que ajuda muito você que é tímido é diminua as suas expectativas. Muitas vezes alguém que é mais introvertido olha um vídeo no YouTube e fala: quero gravar vídeos igual esse cara, eu quero falar desse jeito, eu quero fazer e acontecer. Diminua essas expectativas. Em vez de chegar num evento de networking, querer falar com todo mundo, chegar numa balada, querer pegar todo mundo, se você é tímido, diminua essas expectativas. Coloque uma meta realista. O meu objetivo hoje é falar com uma pessoa que eu não conheço. Desenrola uma conversa com essa pessoa, começa a ser uma pessoa interessante, começa a puxar assuntos, a gente vai ver algumas técnicas nesse vídeo de como puxar assunto, e isso vai fazer com que você, aos poucos, perca o medo de falhar em público, diminua a sua timidez e comece a entrar na sociedade, participar mais dessas atividades, e assim como um músculo, quanto mais você treina, mais forte você fica. Quando você sai dessa área de timidez, tira essa palavra da tua cabeça que ela não existe, e começa a vencer esse medo de falhar em público, você começa a treinar e muito
a sua oratória. Agora tem uma técnica que eu gosto muito, que eu ajudo muito meus amigos que são mais tímidos, mais introvertidos a utilizar, é uma chamada reframing. O que é o reframing? É você enxergar um problema por um ponto de vista diferente. Então imagine que você tem uma apresentação para fazer no seu trabalho para toda uma equipe. Geralmente alguém introvertido vai ver isso como um problema, como um desafio, algo que ela não consegue, que ela não tem capacidade, um bicho de 7 cabeças, um dragão que ela precisa derrotar com um espetinho. O reframing é você enxergar por outro frame. Imagine essa oportunidade como uma oportunidade de você ter um salário maior, porque você vai conseguir impactar a sua equipe e gerar mais autoridade para ela. Imagine essa oportunidade não como um local onde você vai falhar em público, mas um local que você vai poder mudar a percepção que o seu patrão, a sua empresa tem de você. Imagine essa oportunidade como uma oportunidade de desenvolver ainda mais a sua oratória e a sua comunicação e como o primeiro passo para você vender a timidez. Vender não, né? Para você vencer a timidez. Quando você faz isso, você passa a olhar por outro ponto de vista essa característica que te preocupa tanto. Então anota aí, ó, faça o reframing, veja por outro ponto de vista. Uma quarta sugestão muito boa, quando alguém chega para mim e fala, eu sou muito tímido, não consigo falar em público, eu peço para ela me contar a história do filme que ela mais gosta. Grande parte das pessoas que se acham tímidas quando estão perto com os amigos, vai falar do Velozes e Furiosos, fala, cara, você não sabe, o Toretto pegou o carro, passou por cima da ponte, entrou no avião, pulou, saiu de paraquedas, caiu um fuzil AR-15, aí ele caiu em cima de outro carro, foi dando uma malabarista e ainda ativou o nitro e saiu voando. O carro não voa! Droga! É a pessoa mais tímida do mundo que fala, que não sabe falar em público, gesticula, faz gestos, olha pra cima, olha pra baixo, aumenta o tom de voz, se bobear até engrossa a voz na hora de falar. Tudo isso é porque ela está falando de algo que ela goste. Então, se você tem dificuldade, se você sente uma pessoa tímida, passe a falar sobre assuntos que você gosta. Se coloque em situações, em grupo de pessoas que gostam das mesmas coisas que você, para que você consiga falar com mais facilidade. Esse é um primeiro passo que vai ajudar você a sair dessa área de introversão e conseguir se expressar melhor e se conectar com outras pessoas. Mas, Michael, legal, todo vídeo você dá dica, fala que isso vai funcionar, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo. Eu vejo o vídeo, fico motivado, a primeira semana já desisto, continuo do mesmo jeito, parece que eu não avanço. Bem, meu recado para você, você aí, ó, que tá assistindo, é calma, respira e coloca uma meta por vez, uma meta diária de cada vez. Acorda e escreve num papel. Minha meta hoje é conversar com um estranho na rua. Ah, mas com um estranho na rua, sim. Vou parar, vou falar bom dia. Muito bom encontrar alguém que tá tomando sol, tá tomando um ar puro e tá aí aproveitando, dando um rolê com o cachorro, viu? Continue assim, que seja um elogio. Coloque como objetivo algo simples, falar com um estranho. No segundo dia, fala, vou gravar um vídeo para publicar no Stories do meu Instagram. Ah, no terceiro dia, eu vou chamar para sair aquela colega de trabalho, aquela pessoa que eu já estou esperando faz muito tempo para falar com ela. Quando você coloca pequenas metas diárias que você considera plausíveis, elas vão ajudar de pouquinho em pouquinho a você chegar no objetivo maior. Não tenta de um dia para o outro simplesmente virar a pessoa mais extrovertida do mundo. Esse não é você. Mas aos pouquinhos você consegue se tornar um comunicador muito mais hábil. E por fim, sempre que você se sentir desanimado, se sentir triste, se sentir para baixo, tem uma técnica que me ajuda muito, que é a visualização positiva. Como funciona essa visualização positiva? Você que está assistindo, ao modo coach agora, hein? Mike Marçal, feche seus olhos e imagine uma situação que foi mais desafiadora possível para você quando você pensou em falar com alguém. Pode ser uma apresentação no trabalho, aquela apresentação da infância. Só que agora mude a sua percepção e visualize essa apresentação dando certo. Imagine você falando com eloquência, uma voz firme, com assertividade, com autoridade. Imagine as pessoas batendo palma para você, alegres, te escutando, prestando o máximo da atenção. Imagine essas pessoas chamando você para outros eventos, chamando você para sair com ela, ou até mesmo chamando você para participar de um determinado círculo de amigos. Tudo isso aconteceu porque você se permitiu estar presente nessa situação, se desafiar e melhorar a sua oratória. Agora abra os seus olhos. Essa visualização que você fez te ajuda a ter autoestima e motivação para que você continue e
avance para esse objetivo. Nosso cérebro tem dificuldade de entender o que é real e o que é imaginário. Quando você faz essa visualização positiva, você está mostrando para o seu cérebro que aquilo aconteceu, que aquilo é possível, e você consegue até mesmo perceber que você vai estar falando um pouco melhor. Então pratique a visualização positiva, que além de te aumentar a sua autoestima e te dar uma motivação, ela vai te ajudar e muito quando você for fazer ou participar de alguma atividade desafiadora para sua comunicação. Então vimos nesse vídeo a importância de você identificar as raízes da sua timidez, vimos que até que timidez não existe, vimos a importância de você mentalizar positivamente a situação que você vai precisar vencer a sua timidez, vimos como abaixar as suas expectativas ajuda você a conseguir evoluir aos pouquinhos a sua oratória, a sua comunicação, vimos como colocar desafios diários também ajuda você aos poucos a conseguir sair de uma pessoa introvertida para uma pessoa mais comunicativa. E agora a última coisa que você pode fazer para assim vencer a timidez de uma vez por todas, virar um comunicador nisso da arte, é deixar o seu like, se inscrever no canal e ver outros vídeos daqui que eu também falo, desde você que é palestrante, você que quer aprender as técnicas que os manipuladores mais usam e evitar cair nelas, dá uma olhada no meu canal, tem muito conteúdo bom sobre comunicação, oratória e de vez em quando sobre desenvolvimento pessoal. E eu vejo você no próximo vídeo.